Olá, aqui é o professor Cristiano de novo e eu trouxe um novo assunto aqui sobre ângulos para a gente conversar nas nossas próximas aulas, né? Os ângulos são importantes porque eles estão presentes basicamente em toda a geometria plana, por isso que vale a pena a gente fazer uma discussão com esse elemento que vai aparecer em outras figuras. Seria interessante eu definir o ângulo primeiro, né? O que é um ângulo, né? Eu coloquei um visual de uma figura angular aqui, né? E basicamente o ângulo é formado por duas semirretas de mesma origem. Então, se você fosse definir o que é ângulo, ele nasce do princípio que ele é formado por duas semirretas de mesma origem. Então, aqui eu tenho a semirreta OA e a semirreta OB. Essa distância geométrica que existe entre essas duas semirretas é o ângulo, essa abertura curva aqui. Como que a gente faz a leitura aqui, ó? A, ângulo B. Essa é a forma correta da gente ler esse elemento. Falando ainda em ângulos, existem alguns casos que a gente tem que analisar com cuidado. São alguns termos que vão aparecer nos exercícios e a gente tem que saber o que eles significam na prática para a gente saber como trabalhar com eles. Ângulos adjacentes é um termo que aparece muito nos textos, né? O que significa isso, né? Vou falar de forma bem resumida. Os adjacentes eles possuem eles possuem uma semirreta em comum. Basicamente, ângulos que têm essa característica, eles são chamados de adjacentes. Eu coloquei uma figura aqui para mostrar dois casos de ângulos adjacentes, né? Você percebeu que eu tenho dois ângulos marcados aqui e um está do lado do outro. O que eles têm em comum? Essa semirreta aqui, ó. Essa semirreta é utilizada tanto para formar o de cima como o de baixo. Então a gente costuma falar que essa semirreta é uma parte comum dos dois gráficos, né? Como eles estão encostados na mesma semirreta e um está vizinho do outro, esse é o típico caso de ângulos adjacentes, tudo bem? Então eu costumo falar que o ângulo AOC e o ângulo COB, eles são o quê? São ângulos adjacentes. Um está do lado do outro, então adjacente quer dizer encostado, vizinho, um ao lado do outro. E como é que você percebe isso? Eles têm uma semirreta comum entre os dois, tudo bem? Uma semirreta que forma tanto de cima como de baixo ao mesmo tempo. Ó. Então lembra, ó, OC é uma semirreta comum, isso é uma característica desse tipo de ângulo. Voltando aqui à nossa ideia ainda falando em ângulos, existe um elemento que faz parte do estudo dos ângulos, que é chamado de bissetriz. Isso é um elemento que sempre está inserido nos exercícios, né? Primeiro, o que é uma bissetriz? Vou fazer uma definição bem fácil de entender. É uma semirreta que divide um ângulo em duas partes congruentes. O que significa isso trocando numa ideia simples? É uma semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais. Imagina que eu tenho um ângulo aqui, ó, AOB. Tá vendo o nosso ângulo aqui? Eu tracei uma semirreta que eu chamei de OC e ela está funcionando como bissetriz. O que ela vai fazer com esse ângulo aqui, AOB? Vai dividir ele em partes iguais, em duas partes que têm exatamente a mesma medida. É como se eu pudesse afirmar que eu tenho 50 graus aqui em cima e 50 aqui graus embaixo. Então a bissetriz ela tem sempre essa finalidade, ela divide um ângulo em duas partes congruentes, ou seja, duas partes iguais. Tudo bem? Nos aprofundando ainda um pouco sobre ângulos, existem tipos de ângulos, né, que a gente tem que se preocupar na geometria plana. Quais são os tipos que mais aparecem? Fala-se muito em ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. Vamos tentar entender cada um deles. O que é um ângulo agudo? Eu construí aqui o visual de um ângulo agudo que eu chamei de alfa. As letras gregas são utilizadas para representar ângulos aqui na geometria plana. E a gente entende que ângulo agudo é qualquer ângulo menor que 90 graus. Então, se eu visualizar num problema um ângulo que tenha medida menor que 90 graus, ele é chamado de agudo. Tudo bem? Tem o ângulo reto, né? Esse ângulo é muito conhecido e aparece muito nos exercícios, principalmente quando tem triângulos retângulos, né? O ângulo reto ele é sempre identificado por esse símbolo aqui, ó, que é um quadradinho com um furinho no meio, não é isso? Isso aqui é o símbolo do ângulo reto. E ele vale quanto exatamente? Ele sempre vale exatamente 90 graus. Então o que é um ângulo reto? É um ângulo que vale exatamente 90 graus e sempre vai ser identificado por esse símbolo aqui, ó, que vale 90 graus. Na sequência, nós temos o ângulo obtuso. O que é isso? Eu desenhei aqui, ó, um ângulo obtuso. Se você olhar para ele, você vai ver que ele é bem diferente dos anteriores, né? Ele é um ângulo que lembra uma medida maior que 90 graus. Então, quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus, a gente costuma falar que eu estou observando um ângulo obtuso. Tudo bem?
Seria interessante discutir também unidades de medida para se medir ângulos, né? Existem duas unidades básicas, existe a unidade de grau e a unidade radiano. Só que nesse primeiro momento a gente vai discutir só a unidade grau, que é a unidade que talvez mais aparece nos exercícios sobre ângulos. Quais são as unidades que a gente usa? Tem a unidade aqui, ó, 1 grau, 1 minuto e 1 segundo. Olha a simbologia, né? O 0 elevado é grau, a vírgula em cima é minuto e aspas significa segundo. Isso é uma simbologia universal para se medir ângulos, né? A principal, obviamente, é o grau, e minutos e segundos são as subunidades, né? Tem que tomar cuidado também, porque essas unidades elas têm valores pré-estabelecidos. Quais são eles? 1 grau vale exatamente 60 minutos e 1 minuto vale sempre 60 segundos. Tudo bem? Nos aprofundando ainda no estudo de ângulos, existem 3 termos que vão aparecer sempre em problemas envolvendo situações angulares. Quais são os termos que eu estou falando? Estou falando em ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares, né? O que significa esses 3 termos? Vamos analisar um de cada vez. Ângulos complementares são 2 ângulos cuja soma dá exatamente 90 graus. Então, qual é o símbolo que eu vou usar para representar essa ideia? O ângulo reto, porque ele tem exatamente essa medida, 90 graus. Imagine que eu dividisse esse ângulo reto em 2 partes, que eu vou chamar de alfa e beta. Se eu somar essas 2 partes, obviamente ela vai dar 90 graus. Então isso é uma ideia de ângulos complementares. São 2 medidas que em soma dá sempre 90 graus. O que seriam ângulos suplementares? São 2 ângulos cuja soma dá exatamente 180 graus. Qual é o ângulo que lembra essa ideia? É o ângulo raso, que é aquele ângulo que vale exatamente 180 graus. Eu peguei esse ângulo raso e dividi em 2 partes, que eu chamei de alfa e beta. O que você percebe aqui? Se eu somar alfa com beta, dá exatamente 180 graus. É exatamente isso que são ângulos suplementares. São 2 ângulos cuja medida em soma dá exatamente 180 graus. Tudo bem? Seguindo para ângulos replementares, coloquei uma figura aqui. São 2 ângulos cuja soma dá 360 graus. Qual é a figura que lembra isso? Uma circunferência. Então, se você analisar essa figura aqui, se eu somar o ângulo alfa com o ângulo beta, que está expresso na figura, a soma dos dois vai dar quanto? 360, porque eles lembram uma circunferência. Tudo bem? Seria interessante nesse momento a gente resolver alguns exercícios aplicando aqueles conceitos que a gente aprendeu agora há pouco, né? Sobre bissetriz, né? Ângulos adjacentes. Eu vou colocar essas ideias em prática. Coloquei um exercício básico aqui para a gente trabalhar com ângulos. Calcule o valor de x sabendo que OC ela é bissetriz do ângulo AOB. Lembrando que OC aqui é uma semirreta, né? Geralmente essa figura vai estar presente porque trabalhar com ângulos, basicamente você trabalha com figuras visuais, né? Então sempre vai ter um desenho lá para você poder conceituar e trabalhar em cima do visual. Eu tenho aqui meu ângulo AOB, não é isso? E fui traçada aqui uma semirreta OC que ela é bissetriz, lembra? OC ela é bissetriz. Primeira coisa que você tem que lembrar, né? O que é uma bissetriz? Bissetriz é aquela semirreta que divide um ângulo ao meio, né? Ou seja, esse ângulo aqui foi dividido em 2 partes iguais, porque essa é a função da bissetriz no exercício. Dividir um ângulo em 2 partes iguais, congruentes. Se as partes são iguais, como é que eu vou calcular x, né? Então, 3x menos 11 graus, que é meu primeiro ângulo, ele necessariamente é igual a x mais 5, que é meu segundo ângulo, porque a bissetriz tem que dividir as partes iguais. Então, aqui eu posso fazer 3x menos 11 graus igual a x mais 5. Bissetriz dividido em 2 ângulos de medidas iguais, congruentes. Vamos isolar x aqui. 3x menos x, que é igual a 5 mais 11 graus. Tudo bem? O x é positivo, vem para cá negativo. O 11 é negativo, vai para lá positivo. Mudou de lugar, em relação a igual, muda de sinal. 3x menos x eu tenho 2x, 5 mais 11 eu tenho 16 graus. X vai ser igual a 16 graus dividido por 2. X vai ser igual a 8 graus. Aqui eu finalizo o exercício, né? Como ele perguntou qual era x, o valor de x é 8 graus. Uma segunda questão ainda sobre ângulos
é uma categoria de ângulos que também aparece muito, né, no estudo dessas figuras, que são os ângulos opostos pelo vértice. Seria uma questão aberta de segunda fase sobre demonstração. Demonstra que dois ângulos opostos pelo vértice eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Eu construí exatamente a figura que está falando no texto, né? Dois ângulos que são opostos pelo vértice. Então eu preciso de duas retas concorrentes que se cruzam no mesmo ponto, esse ponto é o vértice, e esses ângulos alfa e beta estão em lados opostos. Qual é a definição para ele? Ângulos que são opostos pelo vértice são ângulos congruentes, significa eles são ângulos iguais, eles têm exatamente a mesma medida angular. Tem como demonstrar isso? Tem, é isso que eu quero criar nesse exercício. Para isso eu vou criar um terceiro exercício aqui, ó, que eu vou chamar ele de A, tudo bem? Para poder auxiliar na resolução. O que eu percebo aqui? Que se eu somar alfa mais o ângulo A que eu criei, isso lembra quantos graus? Lembra 180 graus. Então eu tenho aqui alfa mais A, isso dá uma medida de 180, porque lembra meia circunferência. Se eu pegar beta e somar com o mesmo ângulo A, eu vou ter exatamente o mesmo resultado, né? Porque beta mais A também vale 180. Porque os dois ângulos lembram meia circunferência. Então eu tenho na figura alfa mais A que vale 180 e beta mais A que vale 180. Isso aqui são ângulos suplementares, lembra? Dois ângulos cuja soma dá 180. Eu posso dizer, baseado nos resultados, que alfa mais A é exatamente igual a beta mais A. Por que eu posso dizer que essas duas equações são iguais? Porque ambas têm o mesmo resultado, ambas valem 180 graus. Se eu passar esse A para lá, o que eu teria? Que alfa é igual a beta mais A é positivo, ele vai para lá, negativo. A menos A soma dá zero, ou seja, um anula o outro. Fica exatamente o quê? Que alfa é igual a beta. Por isso que a gente sabe que dois ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais, eles são congruentes por esse motivo. Uma terceira questão que eu coloquei aqui é que na figura abaixo calcule o valor de x, né? Fiz um desenho muito próximo daquilo que a gente viu anteriormente, né? Que era a parte de ângulos opostos pelo vértice, e eu demonstrei lá no exercício que ângulos opostos pelo vértice são sempre ângulos iguais, eles têm exatamente a mesma medida, né? Aqui eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice, em relação ao vértice eu tenho um em cima e um embaixo. Como eles são opostos, eles são sempre iguais por definição. Então eu posso dizer que 4x menos 29 graus é exatamente igual a x mais 22 graus, tudo bem? Isolando o x aqui, ó, 4x menos x é igual a 22 mais 29, ou seja, 3x é igual a 51 graus, que seria a soma do 22 com 29. Dividindo aqui, ó, 51 graus por 3, o que eu vou encontrar? 17 graus. Esse é o valor de x, tudo bem? Lembrando que opostos pelo vértice são sempre ângulos de mesma medida, né? Tudo bem? Até a próxima aula.